Eu fiz uma pequena alteração no nosso roteiro aqui, e como eu já tinha feito uma explicação de variáveis e já implementei algumas outras coisas nesse vídeo de variáveis, eu removi e coloquei mais um tópico novo que é testando o nosso contrato RC20. Até então a gente fez e não testou esse contrato para ver se funciona mesmo. O Truffle a gente consegue fazer o teste unitários, então sem ter necessidade de a gente programar alguma coisa no front-end. Então dessa forma, eu posso vir aqui, instalar o comando truffle create test, colocar aqui o nome do nosso token, né, do nosso smart contract, e ele vai gerar para nós um arquivo de teste que a gente pode realmente fazer o teste. Então, eu vou vir aqui nele, e aqui, se a gente executar esse arquivo aqui, provavelmente ele vai retornar tudo ok, porque ele está verificando apenas se o nosso contrato foi feito deploy, ou seja, está implementado na nossa rede. Se não acontecer nenhum erro aqui, retorna true. Então, com isso aqui, ele retornou verdadeiro, ou seja, não tem erro, nosso contrato foi integrado na rede. E o que eu vou fazer aqui? Eu já tinha escrevi já o código em uma tela anterior e vou colar aqui agora apenas um teste um pouco mais assertivo. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Esse artifacts, ele é uma coisa já do Truffle mesmo, então já está pegando um smart contract aqui. Defini essa variável aqui para ele. Definindo o contrato, né, variável, esse método de contrato. Aqui dentro eu estou passando, você consegue passar os accounts, né, que a gente vai utilizar. Nesse caso específico, lembrando, a gente tem 10 contas aqui, então basicamente se eu colocasse aqui as 10 contas eu conseguiria utilizar. E aqui eu estou passando um array desconstruído, porque eu já estou passando alias para cada carteira. Mas eu poderia muito bem passar aqui apenas accounts aqui, e aí eu preciso passar accounts na posição 0, 1, 2, 3. Então, para não fazer uma coisa desse jeito, eu já consigo fazer aqui um array desconstruído e passando já nomes para cada variável, cada posição, desculpa. Então, aqui eu defini qual que é o nome, então já coloquei qual que é o nome do meu contrato, né, da minha moeda. Lembrando que é o mesmo nome, mesmo símbolo que eu estou usando aqui. O total de supply, lembrando que como eu coloquei duas carteiras aqui, então, o meu supply final é de 2.000 moedas nesse momento. Então, então aqui são 2.000. Esse caso aqui, o que é o Web3? O Web3 é uma biblioteca que já vem bastante coisa para a gente trabalhar com blockchain. E ele tem um helper, né? Ele tem uma utilidade, utilitários que a gente consegue converter o valor para Whey. Uma coisa que eu não comentei, mas não entrei muito a fundo, esse desse mouse aqui é a forma da gente trabalhar no nosso token. Então, quando a gente fala que tem um token, a gente tem 1 vezes 10 vezes decimal a 18, que aí vai ser o número de 1, basicamente. A gente não trabalha com número flutuante no token aqui. Então, quando a gente quer fazer uma conversão de 18.5 ou 00.6, a gente usa a conversão Whey, que ele vai gerar isso no valor inteiro. Então, basicamente, eu estou considerando esse valor, então estou fazendo esse two-way aqui, ele vai pegar esses 2.000, fazer toda essa conversão que eu comentei agora para vocês. Então, esse total supply aqui vai ter 2.000, vai ter um valor com 18 casas decimais, tá bom? E aqui uma variável que está para a gente armazenar o nosso contrato. Então, aqui eu estou pegando o meu contrato, que já foi feito a implementação na rede da blockchain. Então, ele vai gerar aqui uma instância e aqui ele vai ter várias informações no meu contrato, principalmente os métodos que a gente tem implementado no nosso contrato. Lembrando que a gente está seguindo o padrão do RC20, que também foi implementado pelo OpenZeppelin, que a gente está usando esse contrato de exemplo. Então, aqui, toda vez que executar um teste, ele vai chamar novamente esse método. Então, before it, ou seja, antes de cada ação, ele vai sempre entrar aqui dentro. Então, aqui dentro, esse contrato sempre vai estar atualizando para cada teste que a gente for fazer aqui. Então, por exemplo, aqui, esse método describe é apenas para a gente descrever, a gente pode criar vários describe aqui, para a gente ter vários blocos de testes. Então, esse primeiro describe aqui, eu estou validando só o meu PHP and token. No primeiro teste, realmente aqui, isso é uma estrutura base, tá bom? Isso aqui basicamente é copiar e colar para os outros testes que a gente for fazer, essa estrutura dentro. O que vai mudar mesmo vai ser o conteúdo de cada it, porque cada it vai mudar para o seu teste específico. Então, por exemplo, o primeiro teste aqui, eu estou verificando se o meu supply é de 2.000, tá bom? Então, eu estou pegando aqui a variável, estou pegando aqui contract instance e total supply, então esse aqui é um método lá do RC20,
Então, se você pegar a documentação do OpenZeppelin, você vai ver que tem um método chamado Total Supply, que ele pega o total de moedas que foram criados. E aí eu estou convertendo ele aqui para string, e aí eu estou comparando, por quê? Esse valor que vai vir aqui vai vir um valor com 18 casas decimais. Então aqui eu estou comparando ele diretamente com o meu total supply, que aqui eu estou convertendo ele para 18 casas decimais. Então aqui tem que ser igual os dois valores. Esse hasname, ele tem que ser o mesmo, o nome que tem lá no meu contrato da minha moeda é o mesmo que tem que ser, que eu defini aqui, então eu tenho que validar esse nome, validar o símbolo. Eu estou validando aqui também se o creator tem 1000 token, certo? Então se o creator tiver 1000 token, ele vai retornar também aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu poderia até separar isso aqui para ficar mais fácil. Ó. Vou separar aqui em duas variáveis. Primeiro, balance, que vai ser esse cara aqui. Vou vir aqui, colocar aqui let balance. E aqui eu vou colocar aqui, ó, balance way. Então aqui é o seguinte, ó. Essa primeira variável aqui, eu estou pegando, deixa eu colocar aqui, ó. Essa primeira variável aqui, eu estou pegando o meu contrato, estou usando o método balance office, ou seja, quando você quer saber se uma pessoa tem um valor X da sua moeda, você vai pegar o seu contrato, vai usar o método balance office e vai passar a carteira dele, que é o endereço da carteira dele. Então, na carteira do creator aqui, que é a primeira carteira que a gente fez aqui, ó, que é o dono, né, do owner do projeto, que fez a implementação desse contrato na rede, vai pegar aqui o balance, então vai ter um valor 1000 com 18 casas decimais, e aí ao contrário, quando eu estou pegando o valor e quero trazer ele para um valor legível, entre aspas, né, aí em vez de usar o to, eu vou usar o from way. Então nesse valor que eu estou pegando o valor e estou transformando ele apenas em 1000, ou seja, é um valor que a gente vai ler de forma mais fácil. Então esse valor aqui, essa variável aqui, ele vai ter apenas o balance, que vai ser o valor de 1000, né, então vai ter comparação de 1000. A mesma coisa estou fazendo aqui com o Bob. Então, basicamente, o mesmo método, só que eu estou verificando aqui agora a carteira do Bob. Quem que é o Bob? É o nosso segundo array aqui, na segunda posição. Então, para esse caso específico aqui, tudo tem que retornar verdadeiro. Então, vamos fazer um teste aqui, vou rodar. Só deixa eu salvar aqui o nosso arquivo e vou rodar aqui o nosso comando. Então, ele vai compilar o nosso contrato, vai fazer a migração novamente, vai migrar nesse contrato novamente para a rede da blockchain e eu vou fazer os testes. Então aqui todos os testes foram certos. Ó. Total supply é 2000, tem nome, o símbolo está certo, quem criou tem 1000 e o Bob, que é a segunda carteira, também tem 1000 tokens. Então basicamente nosso contrato está tudo correto nos testes que a gente fez superficial. Então aqui você poderia colocar mais testes, colocar um teste, por exemplo, de transferência da carteira do Bob para a carteira do, sei lá, de uma outra terceira carteira, enfim. Lembrando um detalhe muito importante, quando a gente faz testes usando o Truffle aqui, especificamente você tem que fazer testes usando os endereços do Ganache, tá bom? Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui está na rede do Ganache. Então, se você está usando um MetaMask da vida, algo do gênero, e quer fazer uma transferência da carteira dessa primeira carteira para a carteira da MetaMask, mesmo sendo um ambiente de teste, não funciona. Então, as carteiras que funcionam aqui apenas são as carteiras do Ganache. Uma hora que a gente fazer a implementação desse contrato numa rede de teste, realmente, aí sim a gente consegue usar os endereços do que a carteira da MetaMask da vida poderia nos fornecer, tá bom? Mas quando a gente fala de testes, lembrando sempre que é só as carteiras do Ganache. Ok? Teste local host. Então aqui a gente já fez o nosso primeiro arquivo de teste, está funcionando o nosso contrato, então agora a gente pode continuar seguindo para as próximas explicações, beleza?